Os restos de um povo. É assim que muitos sobreviventes descreveram a Alemanha em 1945. Não como um país derrotado, mas como algo ainda mais profundo. Uma nação em ruínas físicas, morais e humanas. Quando as armas finalmente silenciaram na Europa, o que restou não foi apenas destruição material. Restou um vazio. Um colapso completo de tudo aquilo que sustentava a vida cotidiana. A rendição da Alemanha marcou o fim da guerra no continente europeu, mas para milhões de alemães, ela não significou alívio imediato. Não houve celebração, não houve sensação de encerramento, houve choque, fome, medo e uma pergunta que pairava no ar. O que sobrou depois de tudo isso? Cidades inteiras haviam sido transformadas em montes de escombros. Berlim, Hamburgo, Colônia, Dresden e tantas outras pareciam paisagens lunares. Ruas desaparecidas, prédios reduzidos a paredes queimadas, pessoas vivendo em porões, abrigos improvisados ou simplesmente entre as ruínas. Para muitos civis, a guerra não terminou com a rendição. Ela apenas mudou de forma. O Estado alemão, como havia existido até então, simplesmente deixou de funcionar. Não havia governo central capaz de administrar o país. Não havia infraestrutura mínima. Transporte, energia, saneamento e comunicação estavam profundamente comprometidos. Milhões de soldados estavam mortos, feridos ou prisioneiros. Milhões de civis vagavam sem rumo, deslocados pela guerra. A rendição não foi apenas militar, foi um colapso total. Quando os líderes nazistas finalmente aceitaram o fim, a Alemanha já estava quebrada por dentro. A propaganda que prometia vitória até o último momento havia desaparecido da noite para o dia. O regime que dizia ser eterno simplesmente deixou de existir. Para a população, isso gerou não apenas alívio, mas também confusão profunda. Durante anos, os alemães foram bombardeados com a ideia de que estavam lutando por sobrevivência, honra e futuro. De repente, tudo isso se dissolveu. A pergunta que restou não era mais como vencer, mas como continuar vivendo. É importante entender que a rendição da Alemanha não foi um evento isolado, pontual, vivido apenas por generais e líderes políticos. Ela foi sentida de forma brutal no cotidiano das pessoas comuns. Famílias separadas, crianças órfãs, mulheres sozinhas em cidades destruídas, idosos tentando sobreviver em meio à escassez absoluta. A fome tornou-se um problema imediato. Com campos destruídos, transporte interrompido e estoques inexistentes, a população enfrentou meses de racionamento extremo. Em muitas regiões, a sobrevivência dependia de trocas informais, mercado negro e ajuda externa. Para um país que havia sido uma das maiores potências industriais do mundo, a queda foi vertiginosa. E havia ainda o peso psicológico da derrota. Para muitos alemães, a rendição significava mais do que perder a guerra. Significava encarar uma realidade que havia sido escondida durante anos. Crimes cometidos em nome do Estado. Cidades estrangeiras destruídas. Milhões de mortos. O choque não foi apenas externo, imposto pelos vencedores, mas interno, quando a narrativa oficial desmoronou. Ao mesmo tempo, a presença das forças aliadas mudou completamente a dinâmica do país. Tropas estrangeiras ocupavam o território alemão. O país foi dividido em zonas de ocupação. Decisões fundamentais passaram a ser tomadas fora da Alemanha. Para a população, isso reforçava a sensação de que não havia mais controle sobre o próprio destino. A rendição marcou o fim de uma era, mas também o início de um período extremamente difícil. Um período de sobrevivência, reconstrução e, sobretudo, de confronto com o passado recente. Nada poderia simplesmente voltar ao normal, porque o normal havia sido destruído pela própria guerra. E é exatamente por isso que falar da rendição da Alemanha não é apenas falar de um documento assinado ou de uma cerimônia formal.
É falar do que acontece quando um país inteiro chega ao limite absoluto. Quando instituições caem, cidades somem do mapa e a sociedade precisa se reinventar a partir do zero. Neste vídeo, vamos entender como a rendição aconteceu, como a Alemanha chegou a esse ponto e, principalmente, o que significou viver em um país devastado pela guerra. Vamos olhar além do fim oficial do conflito e analisar as consequências humanas, sociais e políticas desse colapso. Porque a verdadeira história da rendição alemã começa depois que a guerra termina. Para compreender a rendição da Alemanha, é preciso abandonar a ideia de um evento organizado, limpo e racional. O fim do Terceiro Reich não aconteceu como um encerramento formal de um governo funcional. Ele ocorreu em meio ao caos absoluto. Quando a Alemanha se rendeu, o país já estava politicamente morto. O que restava era apenas um corpo em colapso. Nos últimos meses da guerra, a situação alemã era desesperadora. No leste, o Exército Vermelho avançava de forma implacável, empurrando as forças alemãs de volta para dentro de suas próprias fronteiras. No oeste, tropas americanas, britânicas e canadenses atravessavam o Reno e penetravam profundamente no território alemão. A Alemanha estava cercada, dividida e sem capacidade real de reação. Apesar disso, a liderança nazista se recusava a aceitar a derrota. Adolf Hitler permanecia em Berlim, isolado em seu bunker, insistindo em ordens que já não faziam sentido militar. Exércitos que não existiam mais eram enviados para batalhas impossíveis. Unidades destruídas no papel continuavam combatendo nos mapas do alto comando. A desconexão entre a realidade e a tomada de decisão era total. Enquanto isso, a estrutura do Estado alemão se desintegrava rapidamente. Ministérios deixaram de funcionar, governos regionais agiam de forma independente ou simplesmente desapareceram. Não havia coordenação central capaz de administrar a crise. A Alemanha, que havia se orgulhado de sua organização, mergulhava em um vazio administrativo. O colapso militar foi acompanhado por um colapso moral. Soldados jovens e idosos eram enviados às pressas para a linha de frente, muitas vezes sem treinamento adequado, sem equipamentos suficientes e sem qualquer esperança real de vitória. Para muitos deles, a rendição não era vista como traição, mas como a única forma de sobreviver. À medida que os exércitos aliados avançavam, cidades alemãs caíam uma a uma. Algumas resistiam brevemente, outras se rendiam quase sem combate. Em muitos casos, comandantes locais ignoravam ordens vindas de Berlim e optavam por poupar suas cidades da destruição total. A autoridade central já não tinha força para impor sua vontade. A morte de Hitler, no final de abril de 1945, simbolizou esse colapso definitivo. Com o suicídio do líder nazista, o regime perdeu seu principal elemento de coesão. A sucessão foi improvisada, frágil e incapaz de controlar a situação. O chamado governo que restou tinha como única missão negociar a rendição. Mas mesmo a rendição não foi simples. A Alemanha tentou inicialmente se render apenas aos aliados ocidentais, na esperança de evitar a ocupação soviética de partes do país. Essa tentativa falhou. Para os aliados, a rendição precisava ser total, incondicional e válida em todas as frentes. Não haveria negociações parciais. O documento de rendição foi assinado em maio de 1945, mas para a maioria da população alemã, esse ato formal teve pouco impacto imediato. O que importava era o que vinha depois. A guerra havia terminado no papel, mas a realidade no terreno era de colapso absoluto. Com a rendição, a Alemanha deixou de existir como Estado soberano. Não havia governo nacional, não havia forças armadas legítimas. O território foi dividido em zonas de ocupação controladas por Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. Cada potência passou a administrar sua área conforme seus próprios interesses e prioridades. Essa divisão marcou o início de uma nova fase para o país,
A Alemanha não era apenas derrotada, ela era ocupada, supervisionada e controlada. Decisões fundamentais sobre política, economia e sociedade passaram a ser tomadas por autoridades estrangeiras. Para muitos alemães, isso reforçou a sensação de humilhação e perda total de autonomia. Ao mesmo tempo, a ocupação trouxe consigo um choque de realidade. Com a queda do regime nazista, informações antes escondidas começaram a circular. Campos de concentração foram revelados, crimes de guerra vieram à tona. Para uma população que havia sido exposta durante anos à propaganda, esse confronto com a verdade foi devastador. A rendição também significou o fim imediato de qualquer estrutura de comando militar. Milhões de soldados alemães se tornaram prisioneiros de guerra. Muitos foram enviados para campos improvisados, onde enfrentaram condições difíceis. Outros simplesmente tentaram voltar para casa a pé, atravessando um país destruído, sem transporte e sem garantias de segurança. As estradas alemãs se encheram de pessoas em movimento. Soldados desmobilizados, civis fugindo de zonas de combate, refugiados expulsos de territórios no leste, famílias inteiras carregando o pouco que restava. Esse deslocamento em massa criou uma crise humanitária sem precedentes. Em muitas regiões não havia autoridade clara. A lei e a ordem eram mantidas de forma improvisada pelas forças de ocupação ou por administrações locais emergenciais. Saques, violência e desorganização eram comuns, especialmente nos primeiros meses após a rendição. A economia alemã, que já estava paralisada, entrou em colapso completo. A moeda perdeu valor, o comércio formal praticamente desapareceu. O mercado negro se tornou uma forma central de sobrevivência. Cigarros, alimentos e bens básicos passaram a funcionar como moeda informal. O contraste era brutal. Poucos anos antes, a Alemanha havia se apresentado como uma potência dominante na Europa. Agora, dependia de ajuda externa para alimentar sua população. A rendição da Alemanha, portanto, não foi apenas o encerramento da guerra na Europa. Foi o ponto zero de uma sociedade destruída. Um momento em que tudo precisava ser reconstruído, mas sem recursos, sem liderança e sem uma identidade clara. E é exatamente essa realidade que nos leva ao próximo ponto. Porque se a rendição representou o colapso político e militar, o que veio depois revelou a verdadeira dimensão da devastação. Uma devastação que não se media apenas em cidades destruídas, mas em vidas quebradas, traumas profundos e uma sociedade inteira tentando sobreviver entre os escombros. Se a rendição da Alemanha representou o colapso político e militar, o cotidiano do pós-guerra revelou algo ainda mais profundo: a destruição total da vida civil. A guerra havia acabado oficialmente, mas para milhões de alemães, a luta diária pela sobrevivência estava apenas começando. As cidades alemãs estavam devastadas em um nível difícil de imaginar. Bombardeios aliados haviam reduzido centros urbanos inteiros a montanhas de entulho. Em muitas regiões, mais da metade das construções havia sido destruída ou severamente danificada. Não se tratava apenas de prédios históricos ou fábricas, mas de casas, escolas, hospitais e redes básicas de abastecimento. Berlim era o exemplo mais extremo. Quarteirões inteiros simplesmente desapareceram. Ruas estavam irreconhecíveis. O transporte público era praticamente inexistente. A eletricidade funcionava de forma intermitente quando funcionava. Água potável era um luxo. Em várias cidades, as pessoas precisavam caminhar longas distâncias apenas para encontrar um ponto onde fosse possível buscar água. Milhões de alemães passaram a viver em abrigos improvisados. Porões, túneis, prédios parcialmente destruídos e até vagões abandonados se tornaram moradia. Famílias inteiras dividiam espaços minúsculos, muitas vezes sem aquecimento, saneamento ou segurança. O inverno pós-guerra foi particularmente cruel, agravando ainda mais a situação. A fome se espalhou rapidamente. Com campos agrícolas destruídos, máquinas inutilizadas e redes de transporte quebradas,
a produção de alimentos despencou. As cidades dependiam do que restava de estoques antigos ou da ajuda externa. Rações oficiais eram insuficientes para garantir uma alimentação mínima. Em muitos casos, as calorias distribuídas mal sustentavam a sobrevivência. Para lidar com isso, surgiu um sistema informal de sobrevivência. Pessoas viajavam para áreas rurais em busca de comida, levando consigo qualquer objeto que pudesse ser trocado: roupas, joias, utensílios domésticos. Esse fenômeno ficou conhecido como viagens de troca. Não era comércio no sentido tradicional, mas uma tentativa desesperada de não morrer de fome. O mercado negro se tornou uma parte central da economia alemã. A moeda oficial praticamente perdeu valor. Cigarros, especialmente os americanos, tornaram-se uma espécie de dinheiro. Um maço podia garantir comida, serviços ou proteção. Essa economia paralela era ilegal, mas amplamente tolerada, porque era a única forma real de sobrevivência para muitos. Além da fome, havia a crise dos deslocados. Milhões de pessoas estavam longe de casa. Soldados retornavam lentamente dos campos de prisioneiros. Civis fugiam de regiões ocupadas ou anexadas por outros países. Alemães expulsos do leste chegavam a um país que já não tinha como acolhê-los. Essas pessoas carregavam histórias de violência, perda e trauma. As estradas e ferrovias se transformaram em corredores humanos. Crianças desacompanhadas, idosos exaustos, famílias separadas. A Alemanha do pós-guerra era um país em movimento constante, mas sem direção clara. Muitos não sabiam se suas casas ainda existiam. Outros descobriram que suas cidades haviam sido apagadas do mapa. A situação das mulheres merece destaque especial. Com grande parte da população masculina morta, ferida ou prisioneira, elas assumiram a responsabilidade pela sobrevivência cotidiana. Mulheres passaram a limpar escombros, reconstruir ruas e manter comunidades funcionando. Elas ficaram conhecidas como as Mulheres dos Escombros, símbolo da reconstrução inicial do país. Mas esse esforço vinha acompanhado de sofrimento profundo. Muitas mulheres foram vítimas de violência durante e após a ocupação. O trauma psicológico era generalizado, mas raramente discutido abertamente. A prioridade era sobreviver, não elaborar o que havia acontecido. As crianças cresceram em um ambiente marcado pela escassez e pela instabilidade. Muitas nunca haviam conhecido um período sem guerra. A escola, quando existia, funcionava de forma precária. Brinquedos eram raros. A infância foi encurtada pela necessidade de ajudar na sobrevivência familiar. A saúde pública entrou em colapso. Hospitais destruídos, falta de medicamentos e escassez de profissionais tornaram doenças simples em ameaças graves. Epidemias eram uma preocupação constante. A desnutrição enfraquecia a população, tornando-a ainda mais vulnerável. Ao mesmo tempo, havia o peso psicológico coletivo. A derrota não era apenas material, era moral. Muitos alemães precisavam lidar com a culpa, a negação ou a confusão em relação ao que havia sido feito em nome do Estado. Outros se viam como vítimas exclusivas, focando apenas no próprio sofrimento. Essa tensão moldaria profundamente a sociedade alemã nos anos seguintes. A presença das forças de ocupação influenciava diretamente o cotidiano. Em algumas áreas, a convivência era relativamente pacífica. Em outras, marcada por desconfiança e ressentimento. A relação entre vencedores e derrotados era complexa, variando conforme a região e o comportamento das tropas. Apesar de tudo isso, pequenos sinais de reconstrução começaram a surgir. Ruas eram desobstruídas, serviços mínimos eram restaurados, comunidades se organizavam informalmente para resolver problemas locais. Não se tratava ainda de recuperação econômica, mas de sobrevivência coletiva.
Esse período mostrou que a destruição da Alemanha não foi apenas resultado das bombas, mas do colapso completo de um sistema que havia colocado a guerra no centro da sociedade. O preço foi pago principalmente pelos civis, que agora precisavam reconstruir suas vidas sem recursos, sem certezas e sem um Estado funcional. E é justamente dessa realidade extrema que surge a próxima pergunta: como um país tão devastado conseguiu, em poucas décadas, se transformar novamente em uma potência econômica? Como a Alemanha passou do colapso absoluto para a reconstrução? E quais decisões tomadas nesse período moldaram o futuro do país e da Europa? Quando a poeira começou a baixar, a Alemanha se viu diante de uma realidade inevitável. O país precisava ser reconstruído, mas não apenas fisicamente. A destruição deixada pela guerra não era só material. Ela estava na economia, na política, na sociedade e, sobretudo, na consciência coletiva de um povo que havia atravessado o colapso total. A primeira grande consequência da rendição foi a divisão definitiva da Alemanha. O território ocupado pelas potências vencedoras não era apenas uma solução temporária. Com o avanço das tensões entre os antigos aliados, especialmente entre Estados Unidos e União Soviética, essa divisão se aprofundou. Em poucos anos, o país seria separado em duas Alemanhas, com sistemas políticos, econômicos e ideológicos opostos. Essa divisão marcou profundamente o futuro alemão. De um lado, uma Alemanha ocidental integrada ao bloco capitalista, recebendo investimentos e apoio externo. Do outro, uma Alemanha oriental, sob influência soviética, com uma economia planejada e forte controle estatal. A devastação inicial era comum às duas, mas os caminhos escolhidos foram radicalmente diferentes. A reconstrução econômica não aconteceu de forma espontânea. Ela exigiu decisões duras, reformas profundas e, principalmente, tempo. Nos primeiros anos após a guerra, a Alemanha ainda lutava para garantir o básico: alimentação, moradia e serviços essenciais. A ideia de crescimento parecia distante. O apoio externo teve papel decisivo, especialmente no lado ocidental. Programas de ajuda ajudaram a reativar a indústria, reconstruir infraestrutura e estabilizar a moeda. Mas isso só foi possível porque houve uma reorganização interna. O país precisou reformular sua economia, redefinir prioridades e abandonar completamente o modelo militarista que havia dominado décadas anteriores. Ao mesmo tempo, a reconstrução moral era ainda mais complexa. A Alemanha precisava lidar com o legado do nazismo. Não era possível simplesmente reconstruir cidades e fingir que nada havia acontecido. O país foi forçado a encarar seus crimes, suas responsabilidades e as consequências de ter apoiado ou tolerado um regime genocida. Esse processo foi lento, doloroso e cheio de contradições. Nos primeiros anos, muitos preferiram o silêncio. A prioridade era sobreviver e reconstruir. Mas com o passar do tempo, a sociedade alemã começou a discutir abertamente o passado. Julgamentos, investigações e debates públicos ajudaram a moldar uma nova identidade nacional, baseada, ao menos em parte, na memória e no reconhecimento dos erros cometidos. Esse enfrentamento do passado se tornou uma das marcas da Alemanha no pós-guerra. Diferente de outros países derrotados, o país construiu uma cultura de lembrança. Monumentos, museus e educação histórica passaram a ocupar um papel central. A guerra deixou de ser apenas um trauma individual e passou a ser uma responsabilidade coletiva de memória. A reconstrução urbana também simbolizou essa mudança. Muitas cidades optaram por não apagar completamente as marcas da guerra. Ruínas foram preservadas como lembretes visíveis do que havia acontecido. Outras áreas foram reconstruídas com uma nova lógica, mais funcional, mais moderna, refletindo um desejo de ruptura com o passado. Com o tempo, a economia alemã se recuperou de forma impressionante. O país voltou a crescer, a exportar e a se tornar uma das principais potências econômicas da Europa. Esse crescimento, no entanto, carregava as cicatrizes da guerra.
Ele foi construído sobre a consciência de que a destruição anterior havia sido causada por escolhas políticas e ideológicas específicas. A rendição da Alemanha, portanto, não foi apenas o fim de um conflito militar, foi o ponto de partida de uma transformação profunda. Um país que havia apostado tudo na guerra foi forçado a redefinir sua relação com poder, identidade e responsabilidade. O trauma da devastação moldou gerações. Ele influenciou políticas externas mais cautelosas, uma forte valorização da cooperação internacional e uma rejeição ampla ao militarismo agressivo. A Alemanha, que emergiu do pós-guerra, não era apenas reconstruída, era diferente. Ao olhar para trás, fica claro que os restos de um povo não significavam apenas ruínas físicas, significavam uma sociedade despedaçada que precisou se reinventar quase do zero. A guerra deixou marcas que não desapareceram com o crescimento econômico ou com a reconstrução urbana. Elas permaneceram na memória coletiva. E é exatamente por isso que entender a rendição da Alemanha e o estado devastado do país após a guerra é tão importante. Não se trata apenas de história militar ou política, trata-se de compreender o custo real da guerra para uma sociedade inteira. Um custo pago principalmente por civis, muito depois do último tiro ser disparado. A história da Alemanha no pós-guerra mostra que a reconstrução é possível, mas nunca gratuita. Ela exige tempo, responsabilidade e disposição para enfrentar o passado. O país conseguiu se reerguer, mas carregando consigo as lições de um colapso que não pode ser esquecido. No fim, a rendição não foi apenas o encerramento de uma guerra, foi o começo de um longo processo de reconstrução material, moral e histórica. Um processo que transformou profundamente a Alemanha e deixou um alerta permanente sobre até onde a destruição pode chegar quando uma nação se entrega completamente à guerra. Agora eu quero saber, se você ficou até aqui no vídeo, escreva "Eu fiquei" e também deixe o like e inscreva-se no canal. Deixe a sua opinião sobre o vídeo. Seu comentário é muito importante para criar uma comunidade engajada.